Você pode estar estudando, começando a sua carreira na área ambiental, não sabe direito a especialização que vai fazer ou simplesmente está procurando uma oportunidade de ter uma renda extra. Ficou curioso? Então assista esse vídeo que eu vou te falar de uma ótima oportunidade. Eu sou o Akira Okuyama e eu vou te orientar a trabalhar com projetos ambientais no estado de São Paulo. Já pensou em trabalhar com processos ambientais da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo? Mas o que é isso? Como é que funciona? Deixa eu contextualizar para quem nunca ouviu falar dessa área. Todos os assuntos que envolvem o meio ambiente, por exemplo, os impactos ou riscos ambientais que as empresas podem causar ou que causaram, são fiscalizadas e regulamentadas pelos órgãos competentes. E aí não importa se ele é um órgão ambiental ou não. O licenciamento ambiental é um processo administrativo onde o órgão ambiental analisa e autoriza ou não, através de licenças, a concepção, a instalação e a operação de atividades ou empreendimentos que podem causar danos ao meio ambiente ou utilizam de recursos naturais nos seus processos produtivos. A primeira licença é a licença prévia e, segundo o PNLA, o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, aprova a localização e a concepção do empreendimento, atividade ou obra que se encontra na fase preliminar do planejamento, atestando a sua viabilidade ambiental, estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidas nas próximas fases da sua implantação. Em outras palavras, é como se fosse um estudo de viabilidade. O empreendimento está perguntando ao órgão ambiental se pode se instalar naquele local para fazer a atividade que se propõe e, para demonstrar isso, informa o que vai fazer, como vai fazer, quais recursos naturais vão ser utilizados, para onde vão ser direcionados eventuais sobras do processo produtivo, além de propor medidas de tratamento para o caso de gerar muita sujeira nas águas, de modo a minimizar o impacto quando houver a devolução dessa água para o meio ambiente. Em seguida vem a licença de instalação. Muito bem, uma vez que o órgão ambiental emitiu a licença prévia, atestando que aprova o plano apresentado, a licença de instalação, a LI, autoriza a instalação do empreendimento, atividade ou obra, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, fixando um cronograma para a execução das medidas mitigadoras e da implantação dos sistemas de controle ambiental. E por último, a licença de operação, que, segundo o PNLA, o Portal Nacional do Licenciamento Ambiental, autoriza a operação da atividade, obra ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas nas licenças anteriores. É assim, quando você termina a instalação do empreendimento e antes de começar a produzir, o órgão ambiental deve constatar que todas as exigências técnicas foram atendidas, verificar se as instalações foram implantadas conforme o projeto apresentado, enfim, aprovar a instalação e aprovar o início da atividade produtiva. Depois de obter a licença de operação, periodicamente deve ser feita a renovação dessa licença de operação, que nada mais é do que verificar se a atividade produtiva continua sendo realizada atendendo às exigências técnicas, vendo se os recursos naturais continuam sendo bem utilizados e se houver aumento de produção e o quanto esse aumento está impactando os recursos naturais, enfim, é um atestado de continuidade. Por conta desse procedimento realizado em 3 etapas, o licenciamento ambiental é conhecido por ser trifásico. Os órgãos ambientais utilizam de controles, análises e vistorias para exercer essa fiscalização de modo a não prejudicar o meio ambiente, pessoas e animais. Por termos em nossa legislação o dever de proteger nosso bioma nativo, a CETESB também é responsável pela emissão de autorizações para corte de árvores
interferências em águas e em florestas. Nessa mesma linha, atua na proteção de mananciais, que são as áreas de abastecimento público da região metropolitana da capital, além de fiscalizar e impor penalidades. O licenciamento ambiental é dividido por hierarquia de órgãos. Então, no âmbito nacional, nós temos o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Nas esferas municipais, nós temos as secretarias municipais de meio ambiente, ressaltando-se que existem requisitos para a atuação desse órgão municipal, sendo que para exercer o licenciamento ambiental municipal, o município precisa ter as atribuições necessárias para tal finalidade. E no âmbito estadual, as secretarias estaduais de meio ambiente. Especificamente no estado de São Paulo, o órgão responsável pelo licenciamento ambiental é a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ou seja, é a CETESB que é o órgão delegado pelo governo do estado para controle de fontes de poluição. O que nós vamos falar é sobre as oportunidades que temos no órgão estadual, ou seja, na CETESB. Existem várias leis que regulamentam a maneira que as empresas podem trabalhar e quais as suas obrigações com relação ao meio ambiente. E para atender a todas essas exigências, normalmente as empresas contratam consultores ambientais para esse tipo de serviço. Para você ter uma noção do tamanho das oportunidades, de acordo com os dados de 2019 do CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, no estado de São Paulo nós temos cerca de 32 mil indústrias. E basicamente, 100% das indústrias precisam de algum tipo de licença do órgão ambiental. E estamos apenas falando de ramos de atividade. Nós também temos a área de prestação de serviço, como por exemplo, transporte de combustíveis. E sem contar o ramo agrícola, que precisa das autorizações florestais. No setor industrial, quando eu digo indústria, vai desde uma Klabin, uma Votorantim, até uma pequena fábrica de produtos de limpeza. Dessas que tem aí na sua cidade ou até mesmo no seu bairro. Essas empresas precisam de pelo menos uma licença de operação, ou seja, no caso das empresas de médio e pequeno porte, vão precisar de profissionais para fazerem as suas licenças junto ao órgão ambiental. Pensa em quantas indústrias tem na sua cidade, como por exemplo, fábrica de produtos de limpeza, fábrica de produtos alimentícios, ração, entre outras tantas. Em alguns casos, elas vão precisar de mais de um tipo de documento, ou seja, vai precisar ainda mais do trabalho de um bom consultor ambiental. Na área de prestação de serviço, existem empresas que precisam de documentos do órgão ambiental, como por exemplo, transporte de combustível, alguns tipos de transporte de resíduos sólidos. Pensa na quantidade de transportadoras que existem por aí e que podem estar precisando de um bom consultor ambiental. E quando falamos no ramo agrícola, existem as autorizações florestais, que precisam ser solicitadas quando há necessidade de corte de árvores nativas para regularização de infrações ambientais, autorizações para o processo de queima de cultura agrícola. Essas são as mais comuns, mas existem muitas outras. Deu para imaginar a quantidade de oportunidades que existem nessa área? Para quem quer uma renda extra ou está começando na área, a ideia é estudar e começar a prospectar os serviços mais simples. Já pensou em fazer 2 processos simples por semana e com isso ter uma renda de R$ 800 por semana? Nossa, e é só eu falar que eu quero fazer isso e os processos vão aparecer na minha frente? Não, não funciona assim. Mas você pode estudar e depois começar a prospectar clientes para montar uma carteira de clientes e com o tempo vai conseguir ter pelo menos 2 processos por semana. Se gostar desse ramo e se especializar, aí os ganhos passam a ser maiores de acordo com os processos mais complexos. Ah, mas para saber de tudo isso é muito difícil. Onde eu começo a buscar informações? Você pode começar olhando os conteúdos que eu disponibilizo. Fique atento que nós temos aulas gratuitas de tempos em tempos. Você pode também buscar informações no site da CETESB.
Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. Até breve!